Bom, Márcio, depois de muita preocupação e polêmica, finalmente saiu o resultado. A cota de $300 para compras no Paraguai foi mantida por mais um ano. A portaria aprovada no dia 26 de junho foi publicada hoje no Diário Oficial da União. A portaria número 415 do Ministério da Fazenda altera a redução da cota de $300 para $150, que deveria começar nesta quarta-feira. Com a decisão, o valor poderá ser reduzido só daqui a um ano. Também fica adiada a criação de free shops em cidades de fronteira. O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Foz do Iguaçu, CODEFOS, acredita que a manutenção do valor da cota vai ajudar, inclusive, a preservar os empregos ligados ao turismo, mas já trabalha também na perspectiva de aumentar o valor da cota para $500. A justificativa é que este aumento ajudaria a atrair, inclusive, um quarto dos turistas que hoje viajam principalmente para os Estados Unidos para comprar. Apenas equiparando com os nossos turistas que vão para Miami, Los Angeles e Nova York, que já tem essa cota de via aérea. E não tem por que ter essa diferença para o consumidor, o turista que vem para Foz do Iguaçu. Então esse pedido já foi encaminhado e através do ministro do Turismo e também do presidente da Embratur teve uma aceitação muito positiva. Inclusive tivemos reunião na semana passada para a criação aqui em Foz do Iguaçu de uma zona especial de turismo, onde a gente poderá ter uma zona especial com benefícios de investimentos e leis diferenciadas, entre elas a cota de $500 ou talvez $1.000. A cota mantida significa que, a exemplo do que já ocorria, cada pessoa pode comprar até $300 em produtos importados via terrestre, sem precisar pagar impostos. Para este vendedor de Cidade do Leste, a notícia animou, principalmente considerando o período instável. Nossa, alegria. Melhor ainda para nós, que estávamos realmente preocupados mesmo. Entre os compristas, a maioria ficou animada com a perspectiva de uma cota maior. Mas há quem se preocupe ainda com um possível reflexo disso na economia do lado brasileiro. Isso tira assim, o foco assim, dos nossos comerciantes do Brasil, né? E até porque há muita... Já percebo assim, que há muita propina, essas coisas assim na travessia da mercadoria. Eu acho que $300 é um valor legal. Bom, agora todos respiram mais aliviados aqui, tanto os brasileiros como os paraguaios. Eu volto daqui a pouco com mais informações da fronteira. Okay, muito obrigado então, Rafa. A Rafa já havia dito também na semana passada, ontem vocês comentaram aqui, o fato que se não vai melhorar, pelo menos permanece como está e a situação já não é boa para o lado de lá também, para o lado de cá. Os brasiguaios, aqueles que trabalham lá do lado do Paraguai, né, Cacau? E que vivem as mínguas hoje por conta da queda no comércio. Porque essa região ela é muito interligada também economicamente, não é, Márcio? Nós temos aí alguns números que ainda são oficiosos, que dizem que somente em Foz do Iguaçu aproximadamente 1.000 brasileiros perderam seus empregos do lado paraguaio, em função do câmbio, em função da crise existente aí no país, que por mais que alguns políticos queiram negar, ela está galopantemente se agravando e em função de todo um quadro econômico-financeiro. É evidente que nós sabíamos que essa redução não iria acontecer, até porque isso seria a maior imbecilidade a ser cometida com o comércio da fronteira, com a integração de 3 países aqui, Brasil, Argentina e o Paraguai. É evidente também que vai ser muito difícil você equiparar a cota de aeroportuária para $500, até porque quem queria reduzir, evidentemente, não irá aumentar. Mas, de qualquer maneira, o quadro, se ele não é bom e não é, ele não tende a piorar em função da redução da cota. Todos os demais ingredientes aí da nossa política econômica trazem, sim, dificuldades, não somente para a fronteira, como para todo o comércio. Sim, mas não dá para negar que o segundo semestre, por mais que tenhamos e vivamos um momento de crise, o segundo semestre ele é sempre, os impostos já foram eles, a maioria paga, e agora começa-se a pensar também em datas comemorativas. Temos aí Dia dos Pais, depois compras de fim de ano também. Tudo isso no segundo semestre. E essa é a expectativa de um reavivamento, principalmente do Paraguai. Vai depender muito também, Márcio, das grandes compras, por exemplo, da indústria automotora, etc. e tal. Se continuar assim, lamentavelmente, ainda vai piorar um pouquinho mais no segundo semestre, para depois, quem sabe, em 2016, a gente, com muita oração e muita vela, tentar sair um pouquinho desse atoleiro
em que nos meteram, não foram os brasileiros que se meteram, né? Foi a política brasileira, foi a política econômica da presidente Dilma que colocou o país nessa situação. Por falar em presidente Dilma, Cacau, quero aproveitar a tua presença aqui para trazer números referentes à aprovação do governo dela e também do governo Beto Richa. Vamos pegar os números. O Cacau não está brincando, não. É a pior aprovação da história de um presidente da República desde a era Collor. Ela consegue bater o ex-presidente Collor em relação aos números pessimistas. Nós temos aqui, portanto, 87,1% de desaprovação. Apenas 10,8% apoiam a presidente Dilma Rousseff. Acredito ser aquela faixa do petista mais radical. E os que estão empregados em alguns bons lugares, em algumas boas colocações, porque o corporativismo ele existe e existe muito, né? E também os números do governo do Estado. Acompanham. O governo do Estado, a desaprovação chega a 84,7% contra 13% de aprovação. Também o número mais baixo, se equiparando ali a Jaime Lerner e outros mais. Faltou muita sensibilidade política no trato da questão, principalmente dos servidores da educação, aqui no Paraná. Em relação ao quadro federal, ele é entendido principalmente, Márcio, por aquilo que a gente já julgava pelo menos relativamente controlado, que é a inflação, a alta de impostos e, acima de tudo, a contradição do discurso um pouquinho antes das eleições presidenciais para a prática logo depois dessas mesmas eleições. Daqui a pouco nós vamos trazer sobre a situação do Beto Richa, que agora vai ter que responder na justiça diante do confronto que aconteceu no último dia 29 de abril entre professores em frente ao Palácio Iguaçu.